Para muitas pessoas, tudo nessa vida é automático. Você casa e se torna uma boa esposa. Se torna mãe e você sabe fazer tudo por instinto. Mas na vida real não é bem assim que funciona não. Quanto mais você tem conhecimento sobre uma determinada área, maiores são as suas chances de tomar decisões assertivas desempenhando aquele papel. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como que isso funciona aplicando o autoconhecimento dentro do relacionamento. Mas a sua experiência nesse vídeo aqui vai ser muito melhor se você assistir a primeira parte desse vídeo, que foi onde eu falei como que você aplica o autoconhecimento no seu individual. Porque lá eu te entrego 3 testes para você fazer e sem te dar spoiler da minha própria experiência para não te influenciar nas suas respostas. Mas se você já assistiu, já fez os testes, então vamos continuar. O meu nome é Juliana Magalhães e por aqui eu falo sobre desenvolvimento feminino. E hoje eu vou te falar como que esse seu desenvolvimento pode afetar diretamente no seu relacionamento. Primeiro a gente vai falar sobre temperamento, depois sobre as nossas linguagens do amor e por último sobre a nossa percepção de mundo e como que essas 3 coisas influenciam dentro da nossa relação amorosa. E tudo isso eu vou exemplificar com a minha própria experiência caminhando aí para 10 anos de casada. O temperamento é o jeito natural de uma pessoa ser e ele influencia diretamente como que uma pessoa ela se comporta e como que ela reage em determinadas situações. Uma pessoa de temperamento sanguíneo costuma ser aquela pessoa que é mais sociável, animada e cheia de energia. Mas também pode ser impulsiva, desorganizada e ter dificuldade para se concentrar em determinadas tarefas por longos períodos. E ainda pode ser instável, mudando muito rápido de humor e de interesse. Já uma pessoa de temperamento melancólico costuma ser introspectiva, detalhista e muito sensível. Os pontos negativos desse temperamento é que essa pessoa ela pode ser muito crítica, pessimista e também ter muita tendência a se sentir depressiva. É uma pessoa que tem resistência a mudanças. Ela gosta de tudo bem estável, porque para ela isso passa segurança e conforto. Agora, por que eu tô te falando desses 2 temperamentos? Porque eu sou sanguínea e meu marido melancólico. Ou seja, 2 opostos. Enquanto eu tô sempre procurando fazer coisas novas, ele já gosta de deixar tudo como tá. E o grande problema desses 2 temperamentos conviverem é a imaturidade. E como a gente casou com 19 anos, a gente é do mesmo ano e só tem diferença de 4 meses, ele é só 4 meses mais velho que eu, a gente sabe como que é ter começado um relacionamento de forma imatura. Mas o que fez diferença na nossa relação, diferente de outras pessoas que casaram na mesma época que a gente e hoje já estão separados, sempre foi a nossa vontade de, mesmo não entendendo por que a gente era tão diferente, a gente queria permanecer juntos. É claro que contribuiu muito a gente ter a mesma idade, gostar das mesmas coisas, ter o mesmo tipo de amizades. Isso contribuiu para a gente gostar muito da companhia um do outro e gostar de sempre fazer as coisas juntos. E sobre as nossas diferenças, hoje a gente vê como uma grande vantagem, uma forma de um completar o outro no que o outro sente falta. Porque se eu tivesse casado com uma pessoa que fosse tão impulsiva quanto eu, talvez eu já teria feito muita burrada. Mas se o meu marido tivesse casado com uma pessoa tão parada quanto ele, provavelmente os 2 nunca teriam saído do lugar. Hoje eu sou o acelerador dele e ele é o meu freio. Enquanto eu sonho alto, acho que eu posso alcançar tudo, ele me puxa para a realidade, a gente senta e calcula aonde que dá pra gente chegar. E muitos casais nesse ponto acabam brigando porque não conseguem entender por que um quer uma coisa de um jeito, o outro quer uma coisa de outro. E na verdade, o que faz toda a diferença é a maturidade. Quando a gente está dentro de um relacionamento, que o nosso objetivo é evoluir como casal, é construir uma família, a gente começa a entender com a maturidade que a gente precisa ceder, que a gente precisa ouvir a opinião do outro e muitas vezes fazer da forma que o outro quer fazer e não da nossa. Agora, falando sobre linguagem do amor, é a forma como uma pessoa ela expressa carinho, conexão emocional e intimidade dentro do relacionamento. E geralmente uma pessoa ela tem 2 linguagens do amor específica. Para alguém que prioriza tempo de qualidade e palavras de afirmação, demonstrar amor
é passar tempo vivendo experiências, passeando. E em relação a palavras de afirmação, é quando uma pessoa recebe elogios sinceros que validem o que ela faz e o que ela sente. Eu, por exemplo, eu me sinto amada quando eu passo tempo de qualidade com o meu marido. Ou quando a gente sai, ou até mesmo em casa, mas quando a gente passa tempo sem o celular, quando a gente está junto, sem celular, sem outras distrações. E também as palavras têm muita importância para mim. Então, quando ele me elogia, quando ele valida alguma coisa que eu faço, algum esforço que eu fiz, eu me sinto muito amada. Agora, para uma pessoa que tem como linguagem do amor atos de serviço e demonstração de carinho, para ela se sente amada quando alguém faz alguma coisa por ela, algum favor, faz algum gesto por ela, e também quando ela recebe demonstração de carinho física. Pelo toque físico, ela sente o amor que a gente demonstra por ela. Por exemplo, o meu marido se sente amado quando eu faço algum tipo de gesto para ele, como por exemplo, uma comida que ele gosta, e também só o fato de abraçar, só o fato de ver um filme juntos, para ele já é uma enorme demonstração de amor. A grande questão é que a gente demonstra amor como a gente gosta de receber. Por exemplo, o Aleph, ele é muito prestativo e ele também é muito carinhoso. Já eu sou muito comunicativa, então eu tô sempre conversando com ele, e agora que eu entendo a importância do reforço positivo, eu também elogio por tudo que ele faz por mim, para reforçar e incentivar ele a fazer cada vez mais. E como para mim o tempo ele tem uma importância muito grande, quando eu deixo de fazer alguma coisa para passar tempo com ele, para mim isso é um gesto de amor. Se você ainda não tinha ouvido falar sobre esse assunto, eu citei aqui 4, e a última que a gente aqui em casa não é muito de fazer é trocar presentes. Em todas essas 5 linguagens, a gente se sente amado. Mas quando alguém faz algum gesto que demonstra amor na nossa linguagem, é muito mais profundo. É como se estivesse falando diretamente com o nosso coração. E para você entender melhor, eu vou trazer para um exemplo de uma pessoa que fala 2 línguas. Por exemplo, a gente mora aqui no Brasil, fala português, mas se a gente viaja para os Estados Unidos e tem uma certa fluência, a gente vai conseguir se comunicar lá. Mas quando você encontrar um brasileiro falando diretamente na tua língua materna, vai ser muito diferente. A conexão de vocês vai ser diferente. E da mesma forma é a nossa linguagem do amor. Quando alguém demonstra na nossa linguagem, a conexão é muito mais profunda. Por isso que é tão importante a gente entender qual é a linguagem do outro. Porque, por exemplo, o Aleph pode passar o dia inteiro me fazendo favor, mas não vai ter a mesma importância do que se a gente parar e ter uma conversa olho no olho. Já para ele, se a gente passar o dia inteiro conversando, mas se não se encostar e eu não fizer algum gesto de carinho para ele, alguma comida, algum favor, também não vai ter a mesma importância. Agora, sobre percepção de mundo, é a forma como você recebe as informações e também como você reage ao seu ambiente. Isso pode ser feito por meio da audição, da visão e também pelo toque. Por exemplo, aqui em casa, eu sou auditiva e o Aleph é sinestésico. Por ele ser sinestésico, ele percebe o ambiente mais pelas sensações, pelo toque físico. Por exemplo, ele é muito exigente em relação ao conforto. Uma coisa que eu não posso fazer é usar qualquer lençol. Eu, assim que casei, ganhei alguns lençóis que eles eram bonitos, até demora a rasgar, mas eles têm um tecido que são assim tipo plástico. E eu não pude usar esses lençóis porque ele sentia agonia. A gente acabou doando e comprando lençóis de algodão. Ele também odeia usar roupa apertada, desconfortável. Quando ele precisa usar roupa social, na volta, no carro mesmo, entrou, ele já tá abrindo a camisa, tirando a gravata, porque para ele é muito importante essa questão de conforto. Já eu sou uma pessoa auditiva, então a minha percepção de mundo, ela vem dos sons que tem à minha volta. Por isso eu valorizo tanto a comunicação verbal. Eu não gosto de música alta por muito tempo, eu não gosto de trabalhar com música e eu amo períodos de silêncio. Para mim são os melhores momentos de concentração. E aqui faz todo sentido as palavras terem um significado enorme para mim. E como você percebeu, no final uma coisa se conecta com a outra. Mas eu não trouxe esse vídeo com a intenção de só te contar histórias. O que eu queria te falar é que por muitas vezes, por muitas fases, foi difícil para a gente lidar com as diferenças.
Sem saber dessas informações aqui que eu tô te passando, era muito difícil pra gente entender por que um enxergava as coisas de uma determinada forma e o outro enxergava de outra, por que um queria resolver de um jeito, o outro queria resolver de outro, sendo que a gente cresceu com uma certa proximidade, a gente sempre foi amigo, a gente se ama muito e sempre quis ficar junto. Mas por que era tão difícil? E o que muitas pessoas fazem no momento que as diferenças elas chegam é que ou elas se acomodam e acham que a vida é viver assim mesmo, o casal vive brigando, é um pro canto, outro para outro, depois se resolve e volta como se nada tivesse acontecido, ou acabam querendo bater de frente e viver em pé de guerra o tempo inteiro. Mas eu, Juliana, acredito que o amor ele pode ser agradável, ele pode ser leve e ele é uma decisão, não é simplesmente um sentimento. O amor, ele é muito mais forte quando ele é construído. E quando os dois têm a maturidade para reconhecer as diferenças, saber ceder em determinadas situações, tudo fica muito mais fácil. Não fica perfeito, porque são duas pessoas imperfeitas convivendo. Eu não quero nunca sentar aqui e falar que existe uma fórmula mágica para você ter um relacionamento perfeito, que vocês dois nunca vão discordar um do outro. Nenhum relacionamento é perfeito, mas o conhecimento, como eu falei lá no começo do vídeo, ele ajuda a gente a melhorar o nosso relacionamento. A diferença entre as pessoas que dão certo e as que não dão é a maturidade de pegar a sua parcela de autorresponsabilidade e saber ouvir o outro, expressar também as suas necessidades e saber ceder no momento certo. E é o autoconhecimento que faz toda a diferença em ter um relacionamento saudável. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um coração para mim aqui embaixo e também deixa alguma sugestão de tema de vídeo que você quer que eu fale por aqui. E se você quer saber como comunicar as suas necessidades sem ser agressiva, de uma forma assertiva, eu já fiz um vídeo falando sobre isso e tô deixando aqui. Obrigada por ter assistido, um beijo e tchau! Estável. Ai, cara, não é possível. Não vai aparecer, não. Que a nossa... Nunca não, porque você pode ter duas ou mais, você nem viu, rapaz. Mas se a gente